Como sempre, iniciamos com o nosso pleito de gratidão à espiritualidade amiga, que nos concede esta oportunidade de estarmos reunidos para tratarmos em um grupo já coeso, unido, amigo, as questões envolvendo a filosofia dos espíritos, a espiritualidade amiga que nos envolve neste momento gostoso que temos às terças-feiras, em que aprofundamos os nossos conhecimentos em grupo, trocando as nossas impressões, as nossas experiências, os nossos conhecimentos, o que certamente enriquece a todos nós. Nós sabemos também que esses espíritos responsáveis que estruturam esse estudo de terça-feira se tornaram nossos amigos do plano espiritual e estão conosco, estão ao nosso lado, torcendo por nós, nos auxiliando a implementar, a colocar em nossas vidas cotidianas os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz. Bastando agora de nossa parte o esforço por converter todo esse ensinamento em vida, em qualidade de vida espiritual, tornando-nos, de fato, pessoas com mais fé, pessoas mais atentas às necessidades do outro, pessoas mais generosas, fraternas, solidárias, pessoas mais gratas, justas, sábias, calmas, e conhecer a doutrina espírita e esforçar-nos por aplicar em nós esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, nos colocam no caminho, nos colocam no processo de aquisição de todas essas virtudes. Certamente não as temos ainda todas e plenas em nós, mas o conhecimento e o esforço fazem com que, repito, estejamos no caminho. E como é bom olhar para frente, caminhar para frente, isso já opera em nós efeitos fantásticos advindos de todo esse conhecimento sublime que a doutrina espírita nos traz. Portanto, por todos esses benefícios que temos aqui, por todo este banquete de luz que nos está colocado à disposição, é que nós sempre agradecemos ao plano espiritual por estarmos aqui, pela escolha que fizemos por estarmos aqui e por toda essa estrutura, todo esse ambiente que se cria sempre propício ao nosso estudo, ao nosso desenvolvimento, à nossa melhoria pessoal. Que Jesus continue a nos amparar nos nossos elevados propósitos e que a sua paz esteja conosco. Que assim seja. Assim seja. Luci, Vamos lá. você sabe onde é que nós paramos, coloca só para contextualizar todo mundo aí, para sintonizar. Considerações sobre a pluralidade das existências. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores, progressivas, e tudo estará explicado. Os homens trazem, ao nascer,
a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu caia sobre todos os dias que precederam e que, na vossa ignorância, os criais nascidos no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos? Uns velhos e outros jovens? Uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem oculta o passado venha a se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa esse raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? Luci, pode esperar um pouquinho. Aqui, Kardec, nas suas considerações, ele é bastante didático, né? Ele procura explicar essa diferença de aptidões fazendo uma comparação com a idade do corpo. Então, a gente vê 1 a 80 anos, obviamente, o de 80 anos ele tem mais experiência, mais conhecimento, mais desenvolvimento. Mas isso não pode fazer, nessa comparação apenas pedagógica que faz, que espíritos necessariamente mais velhos sejam espíritos mais evoluídos, né? Porque nós já vimos que o livre-arbítrio vai influenciar muito isso, os caminhos que se toma no caminho, no grande caminho, que vão influenciar isso. Então, podem ter espíritos que viveram diversas encarnações, mas ficam andando em círculo. Outros espíritos que andam mais depressa, andam mais rápido. E se a gente for ampliar essa comparação que Kardec fez, é assim, às vezes indivíduos, nós vemos maturidade em jovens muito mais desenvolvida do que em pessoas adultas, mais velhas, teimosas, toconas, não é assim na vida corporal? Então, o que a gente não pode confundir é que o tempo de criação do espírito e as suas diversas encarnações não necessariamente vão importar em uma evolução maior. O que importa, e a doutrina espírita nos possibilita, ela nos possibilita que deixemos de ficar andando em círculos nas nossas encarnações, nas nossas reencarnações, para andarmos em linha reta. Eu, quando falei aqui, na sexta-feira, e vou usar porque alguns estiveram aqui, outros não, mas eu vou usar uma colocação que eu fiz. Jesus, no nosso processo educativo, Deus, em primeira instância, Jesus vem aplicar as leis de Deus, ele quer o nosso progresso aqui como vinculados ao orbe que ele gere. Eles estão preocupados com a nossa essência e não com os nossos adornos. Porque os nossos adornos todos se perderão, não serão retirados. Então, a casa, o carro,
o dinheiro, até o corpo é um adorno que não será retirado. O que vai restar? Vai restar a essência. E muitas vezes, essa é a preocupação. E eu disse, nós somos considerados por Jesus como verdadeiros diamantes, como uma pedra bruta que vai ser lapidada a golpes para ser retirada a sua essência brilhante do diamante. Espíritos evoluídos são diamantes e não cristais que quebram, que se despedaçam ao primeiro golpe. Então nós sofreremos os golpes da vida necessários à nossa lapidação enquanto espíritos diamantes, para que seja extraída a nossa essência. Com o adorno, como está em volta do diamante, não há preocupação. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos atentos só aos adornos. Damos mais valor. E nós esquecemos da nossa essência. Nós estamos preocupados com tudo que adorna nossa vida. Nós estamos preocupados porque isso não tenha valor no ambiente material que nós vivemos. É óbvio que sim, mas são adornos. Eles têm o valor que os adornos têm. O valor efetivamente essencial está, como se diz, na essência. Então, nós vivemos preocupados com os adornos. E o que a doutrina espírita, que é um livro neste processo educacional do Cristo, ela vem nos trazer a necessidade de olharmos para a nossa essência, para cuidarmos da nossa essência, e do que é efetivamente importante, né? Que é a fraternidade, que é a solidariedade, que é a capacidade de perdoar, que é a capacidade de amar. É isso que nós vamos trocando pelos adornos da existência. Então, espíritos mais preocupados com a depuração de sua essência, eles são espíritos que alcançam a condição de diamante, ou próximas a isso, muito mais rápido do que aqueles que vivem, renascem, preocupados só com a dor. E aí a doutrina espírita vem nos mostrar o caminho, vem nos mostrar a direção para que nós possamos perceber primeiro, notar que o que é importante, muitas vezes a gente não está dando valor para o que é essencial, e a gente fica dando valor para o que é periférico na nossa existência, para a gente começar a prestar atenção nisso, né? Para que a gente possa andar mais rápido, porque o progresso é inevitável, não adianta, mesmo que se seja teimoso, faça birra, eu não quero, não adianta, você vai poder. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde, mais dia ou menos dia. E aí os desafios, se eu não quero progredir porque os desafios são grandes, eu não quero sofrer esses golpes que me transformem em diamante, se você ficar parado, eles vão vir do mesmo jeito. Se você ficar estacionário, talvez eles venham com mais força, né, para que te empurre para frente. Porque o progresso é uma lei divina que não tem como se revelar ao contrário. Então, mais cedo ou mais tarde, nós devemos olhar para a nossa essência e cuidar do que é verdadeiramente essencial na nossa vida. É isso que a doutrina espírita muda o nosso ponto de vista, né? Muda o nosso foco da existência. Tchau. Oi, Floriano. Boa noite a todos. Depois de um Boa momento, noite. estamos voltando e agradeço a todos aí pelas preces e vibrações. Ainda continua, tá? A situação, mas como diz o Chico, tudo passa, isso também vai passar. Falta pouco. Como eu disse para o Fernando, já foram 12 químio brancas, e 2 vermelhas, falta mais 2, depois cirurgia. Nossa, eu acho isso tudo ótimo, Fernando, que eu estou testando principalmente a paciência. Tá? Então, muito agradecido a todos aí pelas preces e vibrações. Tá? E esse é um dos motivos, né, que a doutrina espírita é considerada progressista, que ela não fica parada no tempo. Então, todos nós temos a nossa oportunidade, principalmente na comprovação da ciência, na fé raciocinada, essa aliança, né, que nós temos aí com a ciência, e principalmente a evolução contínua, né,
daquilo que nós estamos pretendendo fazer e ser, né? Essa é uma das colocações, essa progressividade. Quer dizer, na prática, né? Porque a doutrina espírita, ela significa, vamos dizer, um amor, a caridade, a tolerância, significa tudo, tá? Mas um dos princípios também é a lei do progresso. Obrigado, Tiago. Bom é tê-lo de volta aqui, Floriano. Suas considerações, observações, com a sua presença, é bom demais, né? Faz Eu que falta, faz agradeço. falta. Eu agradeço. Seguimos Obrigado. aqui, uns amparando aos outros, né? Dando colo aos outros. Não, essa a doutrina espírita, mudando o nosso olhar, mudando o nosso foco, mas muda o nosso foco de várias encarnações. Se a gente está aqui ainda, se a gente está necessitado de uma encarnação sobre a Terra ainda, é que nós temos andado, nós temos reencarnado esquecidos do que é verdadeiramente essencial. Se nós ainda temos necessidade de encarnação na Terra, é que ainda nós estamos cuidando do que não é tão importante assim. Hã? Não, a não ser quando tiver em regeneração, que a gente está falando. Mas se a gente está vinculado ainda, nós estamos no período de provas e expiações, se a gente tem necessidade de encarnar no período de provas e expiações, é porque a gente precisa mudar um pouco o nosso foco, né? Mudar um pouco a nossa essência. E a gente vê na vida da gente que muitas vezes a gente passa preocupado em pagar boleto. Isso é fundamental, nós estamos na Terra preocupados com o dia 5, com o dia 10, com o dia 15, com o dia 20, quase todo dia vem esse boleto. E a gente fica nessa espiral, né? A gente fica nesse ciclo vicioso, sem muito tempo para as coisas efetivamente importantes, sem muito tempo, muitas vezes, para as pessoas que amamos, para uma ligação, para um contato. Então, para a gente começar, a doutrina espírita nos puxa a orelha para a gente começar a observar isso, para começar a colocar as nossas encarnações no rumo correto. Em relação à sexta questão, que é aquela que fala sobre selvagens e homens civilizados, dir-se-á sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Hotentote, gente. Isso, por favor. Isso. Hotentote, na realidade, é um termo histórico que se referia a uma tribo chamada Khoikhoi, que hoje fica na África do Sul e uma parte da Namíbia. Eram selvagens da África, né? Em suma, né? Pessoas não civilizadas da África. Se é um homem, por que Deus o fez? E a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas suscetíveis de progresso. Isso não está mais conforme à justiça de Deus? Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se nossa existência atual, unicamente, deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível
ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo e nem possibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal, porque não pôde se esclarecer, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, por um que se esclarece, há milhões que morrem, cada dia, antes que a luz chegue até eles. Qual o destino desses últimos? São tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para merecer estar na mesma categoria que os outros? 5. Qual o destino das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haverem nada feito para o merecer? Por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Espera aí, Lucinho, um minutinho só. Então, quando nós traçamos a anterioridade da alma, né, nós vemos aqui as condições diferentes dos seres humanos, das pessoas encarnadas sobre a Terra. Isso denota que elas tiveram uma anterioridade, que explica muito dos seus dons, da sua elevação moral, da sua condição atual. E agora está falando da imortalidade, da continuidade da alma. Então, se ela vem de uma anterioridade que explica a nossa condição atual, essa alma também é imortal, que é um outro princípio da doutrina espírita, que se casa, obviamente, com o princípio da reencarnação, da pluralidade das existências. Aqui, então, nós estamos vendo o entrelaçamento de dois princípios da doutrina: imortalidade da alma e pluralidade das existências, que é a reencarnação. Essa imortalidade da alma, ela vai continuar com reencarnações sucessivas. Essa imortalidade da alma, que é também objeto de outras religiões, porque todas as religiões falam que a alma é imortal, que a alma continua. Mas cada uma vai pintar isso de um modo, essa imortalidade da alma. Então, a teologia clássica vai pintar essa imortalidade da alma como fixada por uma única existência. A sua sorte fixada por uma única existência. E ponto, acabou. Ou se é bonzinho e se vai para o céu, paraíso contemplativo ocioso, ou a maioria de nós iremos para o inferno. Né? Porque nós erramos, porque nós nos equivocamos. Muitas vezes não por maldade deliberada, mas muitas vezes por ignorância. Se o homem dá ao ignorante o alfabeto, a letra, por que Deus vai dar a maldição, a vingança, a humilhação? Deus seria menos perfeito. Acho que ele está aparecendo. É uma justiça, seria uma justiça divina totalmente injusta, que teria, inclusive, absolutamente desproporcional, porque por um erro em alguns anos, vamos dizer que eu passei 50 anos fazendo coisa errada, 80 anos fazendo coisa errada. Por 80 anos fazendo coisa errada, eu vou ficar a eternidade no inferno. A misericórdia de Deus não significa cegueira de Deus, que Deus é cego para os nossos equívocos. Mas misericórdia de Deus significa que as portas sempre estão abertas à redenção. Eu errei, mas eu vou poder redimir aquele meu erro que eu cometi. E isso está conforme a justiça. Então, a imortalidade da alma vai nos dizer essas vidas são progressivas. Nascer, morrer, nascer ainda e progredir sempre. Eu até brinquei aqui
que Chico falava, eu me sinto um verme que rasteja. Chico falava isso. Mas que, graças a Deus, rasteja para frente. Olha, eu me sinto um verme que rasteja, mas que, graças a Deus, rasteja para frente. Por que que ele dizia isso, que ele é um verme que rasteja? Porque Chico tem a perfeita noção e contemplação de quão grande é essa evolução, de quanto caminho, ainda que seja muito evoluído, que essa evolução é infinita, esse progresso é infinito, né? Então, quão grande é ainda o nosso caminho a percorrer, isso é humildade, não é? É humildade, não é modéstia ou falsa modéstia, é humildade. O caminho é tão grande ainda, mas eu estou progredindo, eu só estou rastejando para frente, estou indo para frente. Então, essa imortalidade da alma, ela se entrelaça com a pluralidade de existências, permitindo que se renasça e que se redima. Os erros da carne vão ser expiados na carne, uma nova reencarnação, né? Essa imortalidade da alma, ela permeada por diversas existências, pela pluralidade das existências, é um método de Deus para a nossa educação. É assim que nós vamos sendo educados. E muitas vezes com desafios, com golpes, com pauladas, com obstáculos, porque nenhum processo educativo tem êxito, tem sucesso, só dizendo sim, só fazendo o que a gente quer. Muitas vezes é algo que a gente necessita nessa caminhada, que a gente não deseja, mas que a gente necessita para a nossa educação, para o nosso progresso. É o mal necessário à reparação dos males que fizemos no passado, né? Nós não estávamos em conformidade com leis divinas. Como elas são leis, há as sanções, há as consequências para nos reajustarmos às leis divinas, como as leis dos homens. Quando se viola uma lei, há necessidade de uma sanção para readequação à lei, para você dizer, ó, para a pessoa, você não pode mais fazer isso, e para a sociedade, ó, isso não é permitido, isso não é possível. Então, este processo de imortalidade da alma não é um processo de sentenças finais e definitivas. Não é um processo de um juiz implacável que baseia sua justiça na vingança, na humilhação, na injustiça. Mas a imortalidade da alma e a pluralidade das existências é um processo educativo, né, que vai fazer com que a gente sempre progrida, que a gente sempre melhore, que a gente sempre busque o encontro de Deus, o entendimento do que efetivamente seja Deus. Admitir as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, se fará em outra. E assim que ninguém escapa à lei do progresso. Em cada um será recompensado segundo o seu mérito real. E ninguém está excluído da felicidade suprema, a que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Luci, só mais uma coisa. Desculpa, eu vou falar sexta, é que está fresco na cabeça e está calhando o tema aqui, mas aí eu vou repetir. Quem não ouviu? Pode repetir. À vontade. A doutrina espírita, então, vai colocar tudo como é, vai dar razão às coisas. Então, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Eu digo, é tudo um entrelaçamento de princípios, porque só a pluralidade das existências, com essa noção de imortalidade da alma, que não é fixada por uma única existência, pode ser compatível com a ideia de um Deus bom, de um Deus soberanamente justo e bom. Porque um Deus que pune pela vingança não é um Deus bom. E se ele não é um Deus bom, não é Deus. Porque um dos atributos da divindade é a bondade, né? Então, nós não estamos falando de Deus. Nós estamos falando de vingança, de humilhação, aí tem traços de maldade que não é o caso
de se reconhecer a existência de Deus. Então, a existência de Deus só é compatível com a ideia de pluralidade das existências, de imortalidade da alma. Deus não tem privilégios, não privilegia alguns em detrimento de outros. E esse é um outro princípio da doutrina espírita, a crença em Deus, que é princípio também de outras religiões, mas a doutrina espírita vem a nos apresentar um Deus diferente, um Deus universal, um Deus amplo, um Deus de todos, não um Deus de um povo, de uma raça, ou, o que é pior, de uma religião só, o Deus dos judeus. É um Deus universal, um Deus cósmico, um Deus que criou tudo. Se a gente for no nosso vizinho, sistema solar vizinho, mais próximo do planeta Terra, está a 42 anos do nosso sistema solar. Então, se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, nós levaríamos 42 anos para chegar ali no nosso vizinho. Então, uma ideia. Então, do Deus da doutrina espírita, esse Deus que criou tudo, que criou todo esse universo bonito, esse universo imenso. Como se vai conhecer e obedecer a Deus, esse Deus complexo, amplo, grandioso, universal, em uma única existência? Em duas existências, em três, em quatro, em 10, não dá. Por isso Jesus disse: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Principalmente porque depende da gente. Depende da gente e depende, assim, de uma maturidade espiritual, mas depende da gente ter essa maturidade espiritual, que se não adquire na infância da espiritualidade. Não se adquire com uma, duas, três encarnações. Para a gente compreender esse Deus amplo, esse Deus, essas leis de Deus complexas, né, de um Deus infinito, porque para conhecer o Deus de uma raça, de um povo, é fácil. Basta uma vez, se conhece as leis daquele povo, as leis daquela raça, os regramentos que vigoram naquele povo, os regramentos que vigoram naquela raça. E era essa a cabeça do homem, que Deus era o rei dessa tribo. Então, é algumas regras que eu preciso conhecer para ter o seu aval. Mas não é o caso. E para conhecer esse Deus amplo, universal, imenso, que é a causa de tudo, que é a inteligência suprema, né? Isso é, a gente tem, como conhecer a inteligência suprema, tendo ainda limites à nossa própria inteligência. Deus é a inteligência suprema, está lá no Testamento dos Espíritos. Como conhecer essa inteligência suprema, alcançar essa inteligência suprema, se nós temos uma inteligência mínima? É preciso viver, nascer de novo, para conhecer o reino de Deus. Jesus disse isso. Então, Jesus já nos deixa ali a ideia da existência da reencarnação, que viria depois, na doutrina espírita, ser esmiuçada, trazida em detalhes pelo Espiritismo. Então, a gente vê que todos esses princípios, por isso são princípios que vão construindo a doutrina espírita. Ó, a imortalidade da alma, que se entrelaça com a pluralidade das existências, que se entrelaça com esse Deus trazido pela doutrina espírita, que é o Deus que criou o homem, não o Deus que o homem criou, que é o Deus das outras religiões, né? Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução senão na pluralidade das existências são inumeráveis, limitamos desculpa, gente, aos, aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isto seria, pois, a subversão da religião. Gente, eu vou pedir licença a vocês, eu vou precisar me ausentar, que eu preciso levar o meu marido ao médico e fica longe daqui onde eu moro, tá bom? Tá bem, Luci. Boa Boa noite. empreitada lá. Tá bom? Obrigada. Tchau. Dona Tchau, Márcia. tchau. Márcio.
Tchau, obrigado, viu? Imagina. Márcia, você continua para a gente, então? Sim. Nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento. É-nos suficiente o termos demonstrado que ela é evidentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, ela tivesse se obstinado contra a evidência e tivesse rejeitado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos, dados como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja se colocou sabiamente do lado da evidência. Se está provado que as coisas que existem são impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será preciso se admitir e se reconhecer que o antagonismo desta doutrina e desses dogmas não é senão aparente. Mais tarde mostraremos que a religião dela está menos distanciada do que se pensa e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos que, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: Ninguém falai do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas, mas vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o fizeram sofrer como quiser. Assim farão eles morrer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus capítulo 17. Uma vez que João Batista era Elias, houve, pois, reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se a aceite ou não se a aceite, não se pode deixar de a suportar se ela existe, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se sobre a imortalidade da alma, as penas e as recompensas futuras, a justiça de Deus, o livre-arbítrio do homem, a moral do Cristo. Portanto, não é antirreligioso. Márcia, só um minutinho. Aqui é importante a gente contextualizar. Esse livro é a primeira notícia que se tem no mundo do espiritismo. O espiritualismo já existia, a notícia mais ampla. O espiritualismo, a ideia de reencarnação, como nós já vimos falando aqui nos outros encontros, eram ideias que já existiam na humanidade, mas eram ideias circunscritas a alguns iniciados religiosos. Então, o Floriano aqui é um estudioso
do hinduísmo, né, Floriano? Nós já vamos ver lá em Krishna, 3.200 anos antes de Cristo, as mesmas ideias que se tem aqui, reencarnacionistas, inclusive as mesmas ideias que se tem aqui no Espiritismo. Nós vamos encontrar na Grécia Antiga, Pitágoras, no Egito. Se nós formos olhar a Confúcio na China milenária, então, se nós formos percorrer a história da humanidade, essas verdades essenciais, elas sempre houveram. Mas é verdade que o Espiritismo é uma doutrina nova. Ela vem resgatar esses ensinamentos, mas de forma agora sistematizada, sob um olhar mais moderno, e colocar ao sentimento popular, ao sentimento de todos, essas questões que muitas vezes ficavam em grupos religiosos fechados, né? Mas sistematizando toda essa questão. Então, a doutrina espírita surge como uma boa nova, como uma grande novidade ali no século XIX, na França. E aqui Kardec a coloca como uma doutrina cristã, isso era importante. Colocar de forma objetiva como uma doutrina que segue o Evangelho de Jesus. Então, ele coloca aqui, olha, lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nós já encontramos referências à reencarnação, porque sempre existiu de toda na humanidade essa verdade, né? Mas Jesus, e aí notavelmente Jesus, vem reforçar isso. E ele coloca aqui, ó, o ponto essencial, aqui ele coloca de forma bem objetiva, porque ainda não tínhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Primeiro veio o Livro dos Espíritos, em 1857, e o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, que aí vem interpretar, à luz dos ensinamentos dos Espíritos, todo o Novo Testamento, ou parte do Novo Testamento, não foi possível a Allan Kardec fazê-lo. Mas aqui ainda não existia. E Kardec pontua o Espiritismo como um ensino eminentemente cristão. Apoia-se sobre a imortalidade da alma, que as outras religiões também o fazem, mas dando um novo colorido a isso. As penas e as recompensas futuras, que as outras religiões também fazem, mas trazendo com racionalidade e justiça. Vem falar sobre Deus, a justiça de Deus, o livre-arbítrio do homem, coisas que todas as outras religiões fazem, e a moral do Cristo. Portanto, não é antirreligioso. Ele vem tratar do que todas as religiões tratam, né? Todos esses princípios, todos esses conceitos aqui são tratados por todas as religiões, mas trazendo essas verdades que estavam ainda escondidas do sentimento popular, do conhecimento popular. Mas dizendo, a nossa moral, aqui, ó, a nossa moral é a moral do Cristo. Né? Nós seguiremos a moral do Cristo, tá? Até porque é Cristo quem preside todo o Espiritismo. Eu trouxe aqui alguns itens, eu vou rapidamente procurar aqui, ó, eu vou no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns itens que Kardec diz textualmente que o Cristo é o... Aqui, ó. Vamos ver, está no capítulo 1º, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui. No item 7, no finalzinho, Kardec diz o seguinte, ó, quando fala do Espiritismo. O Espiritismo é a obra do Cristo que o preside. O Espiritismo é a obra do Cristo que o preside, que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, Cristo preside o Espiritismo. Cristo organizou tudo isso. No livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografado por Chico, eu já falei aqui, tem um capítulo 15 nesse livro, chamado A Vida Escreve, chamado A Ordem do Mestre. Era uma noite de Natal e Jesus chama a si João Evangelista,
que já havia reencarnado como Francisco de Assis aqui na Terra. E mesmo assim os homens não se curvaram aos ensinamentos de Francisco de Assis. Jesus chama João Evangelista e diz a ele: já que os mortos não souberam conservar a mim, já que os vivos não souberam conservar a minha mensagem imortal, é chegada a vez dos mortos. Mortos entre aspas, vivos entre aspas. E aí João Evangelista incumbe ao espírito da Pleiade do Espírito Verdade. O Espírito Verdade é Jesus, é o Cristo. Ele incumbe a Allan Kardec a sistematização, a missão pela sistematização do Espiritismo. Eu vou repetir, acho que vocês já me ouviram falar, que em Prolegômenos, aqui, que é a introdução de O Livro dos Espíritos, o primeiro espírito a assinar Prolegômenos é São João Evangelista. Justamente porque ele é um incumbido por Jesus diretamente de promover a vida do Espiritismo. João Evangelista. João Evangelista. Tudo isso capitaneado por Jesus. Tudo planejado, programado, projetado por Jesus. Dentro daquela máxima inteligência lá de Deus. Né? Se Jesus, como um espírito da mais alta elevação, é, na verdade, quem transmite as ordens de Deus pelo universo, e aqui o ponto que ele gera é a Terra, dentro dessa máxima inteligência ele vai presidir o Espiritismo, ele vai gerir o Espiritismo aqui, como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e como ele afirma aqui, né? Nessa questão, que talvez seja a primeira questão mesmo mais contundente, porque depois ele vai falar lá na 625, na 627, mais especificamente, do Livro dos Espíritos, ele vai colocar qual o tipo, aquela pergunta clássica na 627, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Vede Jesus, é a resposta dos Espíritos. Então, ali estava o nosso exemplo, né? Jesus. Mas aqui, antes da 627, ele já pontua. A nossa moral está baseada na moral do Cristo. É uma doutrina eminentemente cristã. Vamos lá, mas... Raciocinamos, como dissemos, a abstração feita de todo o ensino espírita que, para certas pessoas, não é uma autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não foi só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e que só ela resolveu questões até então insolúveis. Tivesse ela nos vindo de um simples mortal, e a teríamos adotado da mesma forma, e não teríamos hesitado mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem de sua parte, não mais do que vem da parte dos homens. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógica. Ela tem um outro, que é de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e em presença daqueles que não permitem mais a dúvida.
Quando esses fatos se popularizarem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário se render à evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Mas, espera aí só um minutinho. Eu achei interessante esse ponto aqui, né? Que ele fala assim, em uma frase, ele tenta argumentar contra os céticos, contra os materialistas e contra os opositores da teologia clássica, contra a igreja. Ó. Seu primeiro título, para nós, antes de tudo, é de ser lógico. Então, uma doutrina que compatibiliza lá a verdade, a justiça de Deus, com a pluralidade das existências, com a imortalidade da alma, criando um sistema lógico e conforme a justiça de Deus, conforme a bondade de Deus, a inteligência de Deus. E ele aqui, e ela é confirmada pelos fatos. Ele fala dos científicos, dos céticos. Fatos positivos. Porque eram os positivistas que atacavam a doutrina espírita. E, por assim dizer, materialistas atacavam a doutrina espírita. Então, ele diz, a comunicação dos espíritos é um fato material, é um fato palpável. E nós temos aqui, vem a reunião da Sociedade Parisiense dos Espíritos e vocês vão ver a comunicação dos espíritos. Vocês vão ver incorporação, vocês vão ver espíritos materializados. Porque naquela época, hoje é mais difícil. Quem já viu, muita gente já viu materialização. Espírito que se materializa, espírito que vem ao médium. Esses médiums propiciam a doação de ectoplasma para materialização. Um espírito materializado não é que você vai ver, tocar, abraçar, apertar, pegar na mão. E essas sessões de materialização, o que são esses fatos materiais que dizem Kardec? Ocorria mais ainda quando o espiritismo estava vivo. Quando era mais necessário, né? Quando o enfoque da doutrina espírita era primeiro fincar a bandeira. Hoje, nós estamos num processo de extrair consequências morais desses ensinamentos. Nós não estamos mais preocupados só com a comunicação dos espíritos, que no primeiro momento era uma preocupação de ficar a bandeira, ó, eles existem, eles estão aí, eles se comunicam. Hoje nós estamos preocupados em extrair consequências e ensinamentos morais dessas comunicações e aplicar, sobretudo aplicar em nós esses ensinamentos morais que eles trazem, né? Mas, sobretudo, naquele princípio era fato material. Vem aqui na Sociedade Parisiense, você vai ver, vai tocar, vai conversar, mesmo não sendo médium, porque o intermediário já fez o papel de possibilitar a materialização do espírito, né? Então, são fatos materiais que vão dizer ao cético, ao positivista que precisa ver para crer, que são os São Tomés da vida, que aqui você vai ver para crer esse fato da imortalidade da alma e vai vê-los falando sobre a reencarnação, né? Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto, e sem ela é inexplicável. Que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, é que ela é, para o homem, a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Travou, Márcia, sua internet. Então, eu vou continuar aqui, só para a gente... Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer quando está velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Márcia, voltou a sua conexão. Lê o item 5 para a gente, que você lê melhor. Ei, Márcia, pode ler, por favor, o item 5? Decidam. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora não. Então vamos lá. Eu vou. Jesus respondeu. Jesus Em verdade- respondeu. Vai lá, Márcio. Vai, Márcia. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Ver adiante o artigo Ressurreição da Carne, item 10.10. Aqui a gente já está no horário, mas vamos lá, 5 minutinhos que eu acho importante tecer algumas considerações aqui. Então, aqui Kardec está extraindo do Evangelho de Jesus evidências de que Jesus já dizia da pluralidade das existências, da reencarnação. Quando diz o seguinte, que Jesus diz, em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como assim nascer da água? A água está levando em conta o que naquela oportunidade o homem conhecia das ciências físicas, tá? Da ciência. A água era o considerado símbolo da natureza, o elemento gerador da vida. Então, a água era o elemento que gerava a vida. Nascer da água significa nascer com um corpo físico. Então, se o homem não nascer da água, ou seja, na carne, com o espírito e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Tá? Então, o espírito era o símbolo mesmo na cultura hebraica, judaica, ali, era o símbolo do espírito, a mesma coisa. O espírito é o símbolo da natureza inteligente. O espírito era considerado pelo hebreu a natureza inteligente. Então, quem não nascer da água, que é o elemento gerador da vida física, da vida orgânica, que era o que se conhecia na época, a água como elemento gerador da vida física. Então, quem não nascer da água e do Espírito novamente, né, quem não nascer várias vezes da água e do Espírito, e depois ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o corpo não gera o Espírito. Jesus trouxe esse princípio. Então, não se tem o momento do nascimento do Espírito no momento do nascimento do corpo. Porque não é o corpo que gera o espírito. O corpo nasce do corpo. É isso que Jesus quis dizer com isso. Nascido da carne é carne. Então, a água é o elemento gerador da carne. E o que é nascido da carne é carne. Então, Jesus aqui já dava uma aula de genética. Então, os genes da carne, o que nasce da carne? Seus genes provém da carne, corpo. E o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido desse elemento fluídico, o espírito que Jesus, em suma, quis dizer, que o espírito não é gerado pelo corpo. Né? É o componente A e o componente B. Isso. Ao se unirem, transformam em um único produto. O homem encarnado. O homem encarnado. O homem encarnado é a junção de corpo e de espírito. São elementos diversos. O elemento material e o elemento espiritual. Entendia-se à época que o elemento material era gerado pela água. Né? O corpo é o corpo. O corpo não dá aptidões ao espírito. Eu não sou mais evoluído porque meu corpo me propiciou isso. Eu não sou mais inteligente ou menos inteligente por uma combinação química do meu cérebro. Né?
Então, o corpo não dá os atributos do espírito. Não é porque eu tenho um cérebro materialmente privilegiado, que a Lucinha tem um cérebro materialmente privilegiado, que isso vai excretar uma inteligência superior. Né? Isso vem do espírito. Então, que é corpo vem do corpo, isso Jesus já deixou bastante claro isso, a existência do elemento material e do elemento espiritual no universo, que, conforme o Fernando disse aqui, somados, unidos, vão formar o homem reencarnado na Terra, o homem encarnado na Terra. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu achei interessante também que Kardec coloca: reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isso, e que sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, né? E conforme a mais rigorosa justiça. Então, a doutrina espírita é cristã, ela se baseia na moral do Cristo, e aqui Kardec deixa objetivo isso, e que ela é eminentemente consoladora. Então, seu caráter é eminentemente consolador, porque ela explica as coisas. Ela explica que Deus é a inteligência suprema, então tudo que acontece na nossa vida é planejado por essa inteligência suprema. Tudo que acontece na nossa vida tem o dedo de Deus, tem o dedo de uma inteligência suprema que é a causa de tudo. Então, ainda que a gente não queira, ainda que a gente se rebele, ainda que a gente ache que está sendo injustiçado, mesmo que os desafios sejam grandes, as tragédias, as misérias, os obstáculos que possam nos assolar, tudo isso é dotado da máxima inteligência. É planejado diante da máxima inteligência. Se Deus é a causa primária de tudo, e se Deus é soberanamente justo, bom, toda causa é justa. Ainda que nós não possamos alcançar a justiça dela nesse momento, toda causa é justa. E tudo está baseado na máxima inteligência. Isso eu acho que mostra o caráter eminentemente consolador da doutrina espírita. Porque se a gente passar a entender que os obstáculos da vida, os desafios, as dores, os sofrimentos, de todas as ordens, uma doença, questão financeira, a perda de um ente amado, se a gente passa a entender que tudo isso é dotado da máxima inteligência e que toda a causa é justa, nós nos sentiremos, ainda que tristes, mas mais confortados e mais consolados. Posso chorar, né? E só para arrematar, eu disse que a doutrina é consoladora justamente porque Deus não dá tudo que a gente pede. Nos dá o que a gente precisa. Nos dá o que a gente precisa, então é preciso que nos console. Né? Mas para a gente ser consolado, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender e interiorizar e ter fé e ter a confiança de que, de fato, tudo está nas mãos de Deus, tudo está gerido, organizado, planejado por uma máxima inteligência e por uma causa absolutamente justa. Se eu não tenho aquilo que eu desejo, não tenho aquilo que é necessário no meu espírito, a evolução do meu espírito. Porque um processo educacional que eu só tivesse o que desejasse seria um desastre. Nós sabemos que educar alguém só dizendo sim é um desastre. E Deus faz assim conosco. Por isso que ele ensina a gente, Jesus, a orar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí a gente pede que fique fazendo a nossa vontade. Né? Quando faz a vossa vontade, muitas vezes a gente reclama, a gente vê maldade, onde na verdade é o bem, é o remédio necessário aos nossos males. E cada coisa que possa acontecer para a gente na hora pode parecer muito, muito ruim. A gente tem que pensar que bom que isso está acontecendo, porque eu estou reparando alguma coisa que eu estou trazendo de lá da minha interioridade. Né? Se eu estou passando por isso agora, é porque alguma coisa eu devo ter feito e precisava ser reparado. Toda causa é justa. E Deus está me proporcionando a oportunidade de reparar aquilo
que eu preciso reparar. Eu ouvi hoje uma historinha, falo rapidinho para a gente a da gratidão, sabe? Quando a gente tem que agradecer, porque a gente vai ter consolo quando a gente tiver gratidão. Gratidão é ver o bem onde todo mundo só vê coisa ruim, só vê o mal. Então, quando a gente começar a ver, enxergar a dor com outros olhos, que é o que nos propõe Cristo, o doutrina espírita, a gente vai passar a enxergar o bem onde só se vê o mal, os outros só veem o mal. Então, isso aqui é necessário para o meu progresso. Então, Divaldo falou o seguinte, que ele recebeu orientação uma vez que ele foi de um espírito que desencarnou lá na Roma Antiga, Marco Prisco, né? Que era um orientador de Divaldo, e o Divaldo foi ofendido. Falou, tenha gratidão por isso, Divaldo, o espírito falou para ele, porque você poderia ter sido agredido ao invés de ofendido, seria muito pior. Tá, mas eu quase fui agredido. E se fosse agredido, tenha gratidão, porque você poderia ser assassinado. Olha a visão, a maturidade. Você poderia ter sido assassinado. A gente não. Mas e se eu fosse assassinar? Gratidão, porque você foi a vítima e não o assassino. Olha, você não foi o algoz, você foi a vítima e não o assassino. Vejam, então, é o exemplo prático disso, que Divaldo foi orientado. Veja a gratidão nas coisas, ainda que todos vejam o mal, você entende de pluralidade de existências. Você entende de reencarnação e imortalidade da alma. Né? Vejam um espírito que cometeu o seu assassinato. Né? Quais são os dramas, as dores, os sofrimentos pelos quais ele vai ter que passar. Então, quando a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos, com essa visão, olha, até mesmo as coisas mais pesadas e terríveis, você passa a olhar com gratidão. E aí a gente passa a olhar nas coisas que acontecem, nos desafios que a vida nos coloca no dia a dia. Como é que a gente pode olhar? Isso é maturidade espiritual. Olhar ali com um bom olhar as coisas que não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Né? O Floriano acabou de nos dar um exemplo aqui. Olha, eu estou levando a minha mulher à quimioterapia, ela fez 12 quimioterapias, e isso é um aprendizado para mim, para minha paciência. Olha o olhar do Floriano, que o Floriano nos demonstrou aqui, nos testemunhou hoje, sobre um desafio, sobre um calvário. Né? Porque Jesus passou pelo calvário nos mostrando isso. Confiança em Deus, gratidão, amor, ele perdoou os seus algozes. Né? Por que ele fez isso? Porque ele não precisava passar por aquilo, precisava? Jesus não precisava, ele já viveu a experiência, ele não precisava. Era para mostrar para a gente. Quando você passar pelo seu calvário, Floriano, você vai passar pelo seu calvário como eu estou exemplificando aqui. Com confiança, com gratidão, com esperança, né? Vendo nisso um aprendizado para domar aí da minha impaciência, aquilo que precisa ser domado. Então veja como a doutrina espírita, só para fechar, para a gente colocar o que a gente vem se preocupar com a nossa essência e não com os adornos. Sim. Você falou da vida escreve, da Silva, e hoje eu li uma história triste, mas que eu acho que cabe bem no que a gente está falando. Que no século XVII, uma pessoa, um senhor feudal, não queria dividir a herança com um irmão bastardo. Então, o irmão tinha 7 anos. Ele chama dois dos seus servos mais chegados e disse que ele pretendia acabar com esse
irmão, para não ter que dividir assim, a, a herança. E aí, então, ele leva o garoto por um fosso que tinha ali, e enquanto o garoto olhava para as águas, ele empurra o menino, e ali dentro tinham peixes super ferozes, que acabam com a criança em segundos. Isso lá no século XVII. Em 1957, né, uma nota, porque na época não tinha toda essa, né, rapidez de informação, mas uma nota foi colocada por telegrama, mandada para o jornal, de uma criança de 7 anos que caiu no rio e, nesse momento, estava passando um cardume de piranhas. E a criança foi devorada em questão de segundos, ante os olhares horrorizados dos pais e da irmã. A criança caiu. O pai ainda pulou depois que o cardume passou, tirou praticamente já um esqueleto de dentro dela. Aí a gente vê, é uma coisa horrível de se pensar, Não é mas justiça. não é uma injustiça, né? Aquele mesmo que condenou a criança, empurrou a criança para um fosso para ser devorado, na mesma proporção aconteceu para ele próprio. Então, acho que quando a gente pensa assim, para todas as coisas horríveis que acontecem, que a gente acha que são horríveis, se a gente olha por um outro lado, a gente vê que Deus é soberanamente bom e justo, né? Nada fica sem a devida, né? É a ação e reação. Não sei. Meus queridos, muito boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença do Rodrigo. Primeira vez que ele vem aqui, namorado do Juliano. Esperamos que ele venha mais vezes. Seja muito bem-vindo. Tá? Aqui a gente ri, chora e tá tudo bem, né? O dia que eu conversei com o Floriano, que deu essa sapatada, né? Me passou essa maneira, eu ainda pensei, se o Floriano falar isso em outro lugar, vão dizer que ele queria matar a esposa dele. Como nós espíritas sabemos muito bem, né, Floriano? Então você toma cuidado, viu, Floriano? Porque tem uns que quando escuta a gente falando, uma vez eu que tem um rapaz que ele tem uma loja de ferragens, né? E ele é um espírita fantástico. Eu encontrei com ele uns dias antes do Natal, a esposa dele estava muito ruim, muito, né? Estado terminal. E eu fui para Minas, quando voltei no ano novo, mesma situação, que ele é de perto da fila, eu perguntei, e aí, Tadeu, como é que tá a Márcia? Ele olhou para mim e disse assim, graças a Deus, desencarnou. Quase que nós somos linchados lá. Quase que eu e ele fomos linchados ali na feira, porque as pessoas estavam lá. Muito obrigado a todos. Né? Então, toma cuidado, Floriano. Não fala isso que você me falou para outros, não. Eu queria agradecer do fundo do coração, Márcio entrou um pouquinho depois, e eu queria te pedir de coração, Floriano, que você encerrasse para nós, né? Sua volta, encerrasse o estudo hoje. E eu vou pedir para a nossa cantora, como hoje é dia 30 de junho, vou pedir para ela cantar o tema do Penta, não. Eu vou pedir para ela cantar o tema de Chico, tá? Porque hoje é dia do desencarne, 24 anos do desencarne do nosso querido Chico Xavier. Então, logo depois que o Floriano fizer essa oração de despedida. Floriano, obrigado por ser meu amigo. Deus te Eu abençoe. agradeço. Agradeço. Vamos agradecer ao mestre querido, nosso irmão maior. Obrigado por mais essa noite de estudo. Fico feliz e, ao mesmo tempo, emocionado por estar retornando. E eu entendo que isso faz parte da vida e nós temos que continuar. Tá? Como eu acabei de falar,
como disse o Chico, tudo passa, isso também vai passar, e não vai ser a primeira algo que aparece na nossa vida pela primeira vez, e nem vai ser a última. Então, agradecemos ao Pai pela companhia, pela confiança, que nesse momento todos nós que estamos, tanto online como presencial, do estudo que nós estamos participando, tá? Que recebamos a paz espiritual, aquela paz que todos nós almejamos, não só no nosso lar, com as pessoas com as quais nos relacionamos, mas também aquela paz mundial que todos nós estamos querendo. Então, por este motivo, eu agradeço muito por tudo que eu tenho recebido, mesmo por alguma coisa que em algum momento vem a nos desagradar, mas nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. E como tem uma razão de ser, quando nós entendemos a lei de causa e efeito, evidentemente, de uma certa forma, se torna mais fácil a gente passar por essas adversidades aí, até com galhardia. Que assim seja, graças a Deus. Das- Pode por favor. Pondera. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico. Valha-me Deus, nosso Senhor. Sonho lindo, ver o mundo pelo seu olhar. A esperança, vida eterna, sol de amor no peito, no peito. Valha-me Deus, nosso Senhor, olhar profundo de quem é. Seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer. Seu nome é Chico, o velho Chico, Chico Bondade Xavier. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Lucinha. Muito agradecido, uma boa noite a todos. Boa noite. Beijo a todos. Nossa, lindo. Gente, Que bom. eu esqueci de fazer o conto quinta-feira. Esqueci. O que acontece? Fazer o Nada, quê? né? Esqueci, simplesmente não